Falando francamente, jornalismo a serviço da comunidade. Entrevista, debate e esclarecimentos dos fatos. Mas, deputado Carlos Antônio, eu quero começar por aqui. Como é que o senhor resumiria a sua atuação na legislatura passada e que certamente ele garantiu mais um mandato? O que mais pesou nessa sua reeleição? O trabalho, Jerônimo. Digo a você, digo ao Ivan, digo a todos que nos ouvem nesse momento, que a dedicação, o trabalho, né, a maneira com que a gente conduziu o nosso mandato, com transparência, e dando resposta naquilo que a população nos procurava, é que fez com que a gente não só se reelegesse, mas tivesse um crescimento na votação. Eu saltei de 17 mil votos na primeira eleição para 28 mil na segunda, ou seja, quase dobrou. Houve um salto, né, na aceitação do nosso trabalho enquanto político, enquanto deputado estadual. E qual a perspectiva que o senhor alimenta nesse novo mandato que se inicia na Assembleia Legislativa, efetivamente no próximo dia 19? Olha, eu acredito muito nessa legislatura que está assumindo, primeiro porque está assumindo uma juventude com muita vontade de trabalhar, com muita vontade. Estão chegando deputados que já têm no sangue o DNA, vem de famílias políticas, né? E eu entendo que isso contribui, porque já chega, se não pronto, né? Porque há necessidade de uma certa experiência, mas quase pronto para o trabalho. Eu acho que isso vai ter um resultado positivo na imagem e no trabalho da legislatura como um todo. Bom, no trabalho que o senhor vive, que é o setor de comunicação, está sempre em contato com o povo, parece que claro. Vê o que o povo quer, que deseja que se fale essa coisa toda. Na posse do dia 1º de fevereiro, qual o discurso que o senhor gostou mais? O de José Nelto da oposição ou de Thales Barreto da situação? Eu acho que os dois foram desnecessários, assim, sem puxar saco nem para um nem para outro, nem criticando um nem outro. Eu acho que uma posse era um momento mais festivo, um momento de você dizer assim, olha, sejam bem-vindos, né? Estão empossados e legalmente, né? Prontos para o trabalho. Eu acho que a oposição aproveitou mal o momento, poderia ter dado um discurso, tudo bem, de plataforma de trabalho, a maneira que a oposição vai agir, mas aquele não era o momento de você diretamente mandar recado para o governador que estava presente. E criou um clima de constrangimento, né? Eu achei desnecessário, eu achei que ali o tal do time passou um pouquinho. E isso acabou prejudicando, na minha opinião, o discurso do próprio Thales, né? Que teve que rebater, teve que deixar um pouco... Desviou daquilo que estava feito. Teve que em determinado momento sair do que estava escrito, que era o seu discurso, para poder direcionar ao deputado de oposição que usou a palavra, que no caso foi o deputado Zé Nelto. Os dois são brilhantes deputados, né? O reputo como brilhantes deputados, mas acho que aquele momento não era exatamente para aquilo. Bom, novo mandato. Em que áreas o senhor pretende marcar agora a sua atuação e realmente mostrar de novo a que veio no Parlamento Estadual? Olha, nós pautamos muito o nosso primeiro mandato em nível de estado na defesa da causa da criança e do adolescente, garantindo os seus direitos. Nós vamos continuar isso, né? Nós vamos continuar esse trabalho. Nós tivemos uma preocupação no primeiro mandato, que era o quê? Era estruturar, era dar uma atenção especial aos conselhos tutelares. Agora vamos para as causas. Eu vou dar um exemplo bem claro para você. Recentemente o Diário da Manhã trouxe uma manchete preocupante, que Goiás é o estado que mais mata adolescente no país. Quer dizer, isso nós precisamos discutir, isso não pode acontecer. Por que está acontecendo isso? Será que é porque os nossos jovens estão indo para as drogas? O que de fato acontece? Então a comissão, eu estou dando só um exemplo, a comissão vai discutir pontualmente cada caso que envolva criança e adolescente. Vamos no cerne da questão que talvez seja hoje o olho no furacão no Brasil. A questão da redução da maioridade penal, né? A culpa da violência em Goiás, não vou dizer no Brasil porque eu sou deputado estadual. Então vamos lá, em Goiás, a culpa da violência é do menor, né? Se é, por quê? De que maneira resolver? Então nós vamos entrar firme nessa questão, firme nessa discussão, para a gente achar aí um caminho. Deputado Carlos Antônio, qual é a análise que o senhor faz desse início de governo de Marconi Perillo, esse quarto mandato, especificamente na área da administração, com a austeridade e os cortes que estão sendo feitos? Olha, eu entendo que o governador Marconi Perillo, no alto da sua experiência de quarto mandato,
no alto da sua sabedoria política, que está comprovado em Goiás, senão não estaria governador pelo 4º mandato, ele sabe o que está fazendo. Eu acho que ele está encontrando um meio de colocar Goiás no cenário nacional, que é o quê? É dando exemplos e mais exemplos, e acho que ele vai conseguir. Aliás, já chamou a atenção de todo mundo, um punhado de neguinho aí correndo atrás. Exatamente, o que precisa ser dito, nós goianos precisamos contribuir, nós que fazemos parte precisamos contribuir, e o povo goiano vai ter que receber o resultado disso, porque também não adianta a gente fazer isso, fazer aquilo e não ter um resultado final que é beneficiar a população. Eu imagino que isso vai acontecer. Eu acho que o primeiro momento é de muito equilíbrio, é de muita sabedoria, mas precisa contar com a colaboração inicialmente de todos os secretários, de todos que fazem parte do governo e daqueles que são deputados da base, que é o meu caso, na Assembleia Legislativa. Estamos entrevistando o deputado Carlos Antônio, ele foi eleito pelo Solidariedade. Deputado, os governos estão enfrentando muitas dificuldades, não é só aqui em Goiás, a maior parte dos governadores também optou por fazer uma reforma administrativa. O governador fez em novembro e agora 14 deles já anunciaram também cortes, inclusive de comissionados, diminuindo cargos e os gastos. Como é que o senhor vê isso hoje dentro da nossa realidade? Está correto? Eu acho que está. Eu acho que se é uma necessidade, tem que ser feita, né? Então eu acho que é aquilo que eu disse há pouco. O governador, no alto da sua sabedoria e experiência, sabe o que está fazendo. Aonde o calo está apertando. Eu imagino, Ivan e Jeromim, que diretamente há uma rejeição de quem é atingido. Isso é natural, isso é do ser humano. Olha, se você está sendo prejudicado, você não vai aceitar. Mas vem cá, e no geral isso é bom? Eu imagino que seja. O governador disse ontem lá na França, anteontem, aliás, né, que o objetivo é a melhoria do serviço público. E acho que vai melhorar. Eu acho que vai melhorar. Nós precisamos entender o que é inchaço, o que é crescimento. Eu imagino que ele esteja cortando o inchaço, né? Então, a partir daí, nós vamos ter um ganho em algum momento, eu tenho certeza disso. Vamos falar de política, né? O senhor foi eleito na legislatura anterior pelo PSC. Sim. PSC. Então agora o senhor está afiliado ao Solidariedade, o partido. Quais são as perspectivas desse novo partido aqui no estado? Olha, o Solidariedade é muito bem comandado pelo deputado federal Armando Vigílio, pelo nosso presidente de direito, né, que é o Silvio, e é um partido que caminha para algumas alianças interessantes, tanto aqui em Goiânia como lá em Anápolis. Eu imagino que dá para formar um bloco. Se esse bloco vai ter candidato em Goiânia, se vai ter candidato em Anápolis, é outra questão, mas é um bloco que vai estar forte, eu não tenho dúvida disso. O Solidariedade e mais 2 partidos grandes que eu não quero aqui dizer, cabe ao meu presidente falar, certamente estarão fortes no cenário político municipal para 2016. No caso do senhor e o seu partido, já definiram o posicionamento da Assembleia? Ouviu o senhor falar aqui agora há pouco que o senhor é situação lá na Assembleia? Eu sou base, pela minha aproximação com o governador Marconi Perillo, pela votação que o governador tem na minha cidade, basta dizer... 76% no segundo turno. E isso já justifica eu estar no governo, né? Porque se eu não for governo, eu estarei contra 76% da população da minha cidade. Quer dizer, é quase que inviável isso, né? Então, eu com muito prazer, fiz parte no primeiro mandato, estou fazendo no segundo. É claro que na eleição eu não apoiei o governador. Pois é, porque era um partido de oposição ao governo. Exatamente, eu não apoiei, acompanhei meu partido, eu não quero ser marcado na política por traidor, abandonou o partido e foi apoiar uma outra candidatura. Eu preferi acompanhar o partido, até por uma questão de fidelidade partidária, mas também ética, e apoiei o candidato apoiado pelo meu partido. Mas na Assembleia, o apoio administrativo, né? A administração na Assembleia eu nunca deixei. Deputado Carlos Antônio, como é que vai ser resolvida essa questão? O presidente de honra do seu partido, Armando Vigílio, né? Foi candidato a vice-governador na chapa de Iris Rezende. Claro. O Solidariedade pode também apoiar agora os atos do governo Marconi Perillo? Olha, se você disser que na política
né? A gente pode dizer nunca, pode dizer jamais, é impossível isso na política. Mas eu acho que tem uma possibilidade. Então, por isso tudo é conversado, né? Então eu imagino que o Solidariedade não seja diferente. Pode surgir a qualquer momento aí, numa base, por que não? Eu não vejo dificuldade nisso. Até porque o Armando, ele não é um político radical. E ele já fez parte, inclusive, da equipe do governador Marconi Perillo. Ele é de postura, mas não é radical. E já fez parte da equipe do governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo elegeu 13 dos 17 deputados federais. E esses 4 restantes, tem um deles, Lucas Virgílio, que é filho do Armando, né? Esse poderia também, o senhor está conversando ali nos bastidores, tem ouvido a possibilidade de Lucas Virgílio também vir a compor a base de Marconi Perillo? Isso está sendo, pelo menos, né, conversado. Nas rodinhas, né, comentado. Né? O Lucas é um menino inteligente, tem um DNA político do pai, que é o Armando. O Armando coordena muito bem essa questão política. Eu acho que pode. O que eu entendo? Uma coisa eu te garanto: o Lucas vai contribuir com o Estado. Não tenho dúvida, enquanto deputado federal, enquanto jovem, ele vai contribuir. Eu acredito que jamais não vai votar coisas lá que. Exatamente, isso é que eu quero dizer. Aquilo que for de interesse de Goiás, certamente ele estará junto com a bancada do governador Marconi Perillo. Vamos voltar para a Assembleia Legislativa. O senhor já está confirmado como presidente da Comissão da Criança e Adolescente? O senhor vai reivindicar esse cargo? Na verdade está conversado, né? Porque as comissões serão montadas agora, no dia 19, na quinta-feira, logo depois do Carnaval. Então está conversado até pelo trabalho que a gente fez, pelo reconhecimento dos próprios deputados, né? Existe um pedido meu ao presidente, doutor Hélio, para que isso aconteça. Eu não vejo dificuldades de que isso venha se concretizar no dia 19. Deputado Carlos Antônio, o senhor já conversou com o governador Marconi Perillo depois da eleição? Já. Tivemos um jantar no Palácio. Já estive com o governador, falei ao telefone, né? Tratar de assunto específico aí, pode ser antecipado, pode ser divulgado? Na verdade, o governador, o que ele quer? Ele quer de todos os deputados, ele não quer apenas os deputados da base, não, ele quer dos deputados da oposição também. Que acredite num projeto de crescimento de Goiás, que acredite num projeto de que Goiás vai ter um salto de qualidade e vai ser exemplo para o Brasil. Eu acho que a gente não pode perder esse foco, Ivan e Jeromim, de que Goiás precisa ser exemplo para o Brasil. E olha que, perceba, o próprio Ivan dizia há pouco, né, que outros estados já estão seguindo essa mesma metodologia. 14 estados. Metodologia do governo Marconi Perillo. Ou seja, lá atrás, o governador Marconi já teve essa visão da necessidade. Em novembro, ele apoiou também, aprovou na Assembleia, e agora que os governadores estão fazendo isso. Não, e foi notícia nacional. Então eu acho isso importante, não só nós, deputados da base, mas todos os deputados conscientes de que aqui é o nosso lugar, é aqui que nós vivemos, é aqui que nós criamos os nossos filhos, nós precisamos contribuir. Deputado Carlos Antônio, com essa sua visão, o senhor acha realmente que os novos tempos da economia estarão exigindo dos governos mais comedimento nos gastos? Por exemplo, o senhor acha que o próprio governador Marconi está agindo certo aí com corte de gastos, cargos, despesas, como muitos governos já estão fazendo, seguindo o exemplo daqui? Sem dúvida. E olha, o grande ano da crise no Brasil não será agora 2015. Esse ano já está perdido. Será 2016. Esse ano é um ano de sobrevivência. É como se você tivesse com água no pescoço, né? Eu acho que se a gente não afunda ou sobe, ou se a gente não tomar cuidado e ao zelo que o governador está tendo nesses cortes aí, nós vamos ter a cabeça encoberta pela água, e aí quem não souber nadar, amigo, vai ter que morrer. Bom, o senhor chegou a pedir o cancelamento de viagens dos deputados ao exterior. Qual é o motivo disso, deputado? E o que acha dessa viagem que empreende aí o deputado, presidente da Assembleia, Hélio de Souza, a Paris, Roma, juntamente aí com o governador Marconi? No caso específico do presidente, ele está fazendo parte de uma comitiva e representando, né, o poder. É a primeira viagem dele, por sinal, ao exterior. E representando, né, o poder legislativo do estado de Goiás. Eu não acho nada imoral nessa situação, embora em qualquer situação seja legal. O que fez a mim desistir da viagem foi o número de deputados que eu vi viajando. Eu falei, isso aí não vai dar certo, né? Então eu falei, eu vou retirar. E olha que eu tinha um congresso de criança e adolescente
muito importante para ir em Portugal, né? Preferi não ir em razão exatamente de que certamente daria muito bochicho. O Ivan, o deputado Carlos Antônio tem essa vantagem, ele é de comunicação, que fala mesmo. Então eu quero perguntar se a Assembleia Legislativa começa agora uma legislatura sob os efeitos de uma crise econômica. O governo do estado já fez aí uma reforma e pretende economizar, deputado, 2 bilhões por mês. O trabalho pode ficar prejudicado em função disso ou não? Não, até porque a Assembleia ela tem um repasse regimental, mas o próprio presidente Hélio de Souza, ele já tomou algumas providências também nesse sentido de economia. Reduziu inclusive diretorias? Não, reduziu diretoria, reduziu o quadro de funcionários, tá sendo mais reduzido ainda. Ele está tomando algumas atitudes, a questão de veículos e outras atitudes que num primeiro momento, pelo menos para nós deputados, parecem antipáticas ou desnecessárias, mas eu imagino importante para que a gente não vá na contramão do que o Estado está indo, que é fazer economia. Agora, qual é a análise que o senhor faz do trabalho realizado na sua cidade pelo prefeito João Gomes, nesse quase um ano que ele está ali à frente da prefeitura de Anápolis? Olha, eu imagino que a partir de agora o prefeito João Gomes tenha condições de poder apresentar o seu próprio DNA. Ele viveu um momento de transição, que foi aquele período eleitoral, um momento de pós-transição não tão bom em razão de que planejava uma reforma administrativa que não aconteceu ainda da maneira que eu imagino que ele gostaria, mas eu acho que a partir de agora, a partir de março, ele começa realmente a mostrar o seu DNA. Aí sim, nós vamos poder fazer uma avaliação do seu próprio trabalho, porque o que vem até aqui é como se fosse ainda um reflexo da administração do Antônio Gomide. Deputado Carlos Antônio, como eu disse no início do programa, o senhor é o único representante de Anápolis lá na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor está vendo a sucessão lá na cidade de Anápolis agora sem Antônio Gomide? Olha, eu acho que o quadro ficou bem aberto, né? Para aquelas pessoas que já têm um nome, quem já tem na cabeça do eleitor uma imagem de competência, eu acho que terá a chance e a oportunidade de se tornar prefeito. O João Gomes é um candidato natural. E é candidato à reeleição. É um candidato natural à reeleição, mas eu imagino que na cidade tenha pelo menos mais 2 candidaturas fortes. Pois é, o deputado federal Alexandre Baldi esteve conosco aqui e ele admitiu, né? O objeto dele hoje, a prioridade seria o mandato de deputado federal, mas 2016 está chegando, né? Ele admitiu a possibilidade de disputar também a prefeitura. É um bom candidato? É um bom. Boa na cidade. Teve. É um nome forte hoje. É um nome forte, né? Não deixa de e pode representar a base aliada. Pode ser o candidato da base do governo. O senhor alimenta a possibilidade de disputar o mandato? Eu tenho assim alguns pensamentos, sabe? Eu tenho alguns critérios que eu adotei na política. Primeiro, eu jamais vou sair de uma eleição anunciando que sou candidato para outra eleição. E principalmente que não seja o mesmo cargo que eu estou. Mas em que circunstâncias o senhor assumiria essa candidatura? Não, primeiro, se eu estiver bem, se eu estiver forte. E para isso eu preciso trabalhar muito esses 2 anos, né? E é isso que eu vou fazer. Eu tenho dito ao meu grupo político em Anápolis o seguinte: nós precisamos trabalhar muito, né? A gente só vai ter condição de fazer uma avaliação se seremos ou não candidatos se a gente estiver bem, com aceitação boa e ter dado uma resposta positiva, especialmente ao eleitorado anapolino. Jonas Ferreira Alves Duarte já dizia: o futuro a Deus pertence. E na política mais ainda. O deputado Zé de Lima não conseguiu se reeleger por Anápolis, você já colocou, né? O nome dele também está à disposição. Ele é do PDT. Eu acho que de 90 e pouco para cá, o Zé não ficou fora nenhuma eleição. Nenhuma. É verdade. Deputado, o senhor também é ligado à área de esporte, né? Como é que você está vendo as novas regras de contratação de futebol a partir de maio? E essa questão, os investidores, como é que você está vendo o futebol de uma maneira geral? O futebol está passando por uma reforma, né? E extremamente necessária. Especialmente se falando de Brasil, precisa ir muito além daquilo que está anunciado. Eu acho que o Brasil, o que a gente falava o futebol brasileiro era desorganizado fora de campo, mas quando jogava muito bem dentro nossa, de campo. A gente dava conta. Agora tudo é ruim. Nós continuamos desorganizados e perdemos a força dentro de campo. É algo que precisa ser feito. E não está fazendo craques mais, né? Não estão surgindo craques.
O último aí é o Neymar, e acho que o Neymar é o último mesmo. Eu acho que não, e essa Copa São Paulo aí passou, né? E nenhum craque aí sobressaiu, né? Alguns meninos bons. A nossa seleção de sub-júnior, de júniores, né? Passou vergonha. Quarto lugar, né? Passou vergonha. E essa interferência do grupo denominado Bom Senso, né? A presidente Dilma acabou vetando o refinanciamento de dívida dos clubes de futebol brasileiro, sem nenhuma contrapartida. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu tenho uma opinião contra o bom senso. Se o bom senso mesmo quisesse agir, a primeira coisa que eles tinham que fazer era reduzir salário de jogador, né? Porque, assim, num país em crise, assim, não dá pra imaginar que um jogador ganha R$1 milhão de reais por mês. Não vai pôr a perninha lá pra... Né? R$1 milhão, o Robinho dos Santos ganha R$1 milhão. Quer dizer... E não vão falar sobre Neymar, né? Não, o Neymar tá fora, eu nem falo que o Neymar tá fora, tá ganhando lá na Espanha. Vamos falar de quem tá aqui, né? Jogador ganhando 300 mil, 400 mil, aqui no Goiás tem jogador, né, ganhando 100 mil, né? Mais de 100 mil, não dá pra imaginar isso. Diz que o gordinho, o Walter, tá voltando aí com muito salário, né? Um salário mais de 100 mil, pode ter certeza disso. E patrocinado por uma empresa aí de sanduíche, né? E ele já é meio gordinho, hein? É pra fazer uma correlação. Agora, não seria um bom senso, num país em crise, reduzir salário de jogador? Pergunta se fizer essa proposta, eles vão aceitar. Não vão. Deputado Carlos Antônio, nós chegamos no final do horário. Muito obrigado ao senhor por ter se deslocado lá da bela cidade de Anápolis, né? Eu que agradeço. Está presente aqui no nosso Falando Francamente. O Jerônimo, o Ivan, quando vocês me convidam para estar aqui, primeiro eu fico muito feliz, fui lembrado. Poxa, que coisa boa, né? E estar com vocês aqui no alto da sabedoria de cada um, pode ter certeza que me contempla muito, me deixa muito feliz e me dá a oportunidade de dizer ao povo goiano, porque isso aqui é uma rede, né? De rádio cobrindo quase toda essa estado, que atinge praticamente o estado todo. Então eu fico feliz e imagino que a população precisa desse espaço jornalístico que vocês têm, exatamente para saber a opinião daquelas pessoas que estão no poder, seja no legislativo, seja no executivo. Obrigado.